Olá, pessoal, mais um sabadão e aqui com vocês na PUC TV, no programa Interage Goiânia. E por falar em Interage, hoje o programa está espetacular. Estou com essas duas moças aqui que é fera. Ela é youtuber, geradora de conteúdo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês essa descoberta do Interage. E nossa amiga que você já conhece da telinha, a Bianca Muniz, da TAR Comunicação, que vai falar um pouco sobre seu novo projeto e que tem muita novidade com a Nexo. Então fica ligado que o programa está bem interativo. Pois é, pessoal, como eu prometi, vou apresentar a vocês essa geradora de conteúdo, atriz nata, enfim, ela é uma mulher multi, porque ela encanta, ela faz você chorar, faz você rir e ela é tudo isso mesmo, né, Paula? Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. E apresente o pessoal aí. Muito obrigada, Jorge Neres, por ter me convidado para estar aqui hoje, para poder falar um pouquinho, abrir um pouco do seu espaço para me receber. E é isso, vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, né? Muito interessante, muito interativo. Na verdade, vamos falar de vários assuntos interessantes. Uma fala de autoajuda, conta dramas das pessoas, dramas reais, tá, gente? Né? Uma coisa fictícia que ela recebe muito conteúdo. E vamos falar de autoestima também, com Bianca Muniz. E vamos falar online também com a nossa outra convidada que já vou apresentar para vocês. Bianca, seja bem-vinda ao Interage Goiânia. Obrigada, Jorge. Obrigada por sempre abrir o seu programa para a gente, da TAG, e agora para a Nexo também. E assim, a Nexo hoje está criando vários conteúdos, né? A gente cria cursos online na nossa plataforma da Eduz. E aí, recentemente, a gente lançou um curso de arquitetura e agora a gente acabou de lançar um curso com a Lili Veloso de autoestima, onde ela fala como a autoestima é importante na nossa vida e uma pessoa sem autoestima, ela não tem nada, né? Então, ela explica sobre isso no curso. E recentemente também ela fez várias lives no Instagram dela, com várias convidadas que seja relacionada a esse tema de autoestima, maquiagem, autoestima com educadores físicos. E foi bem bacana, Jorge. Depois vale a pena conferir lá no Instagram dela. E como que é o nome do projeto mesmo da Nexo? Chama Autoestima Blindada 360, né? Que nesse curso ela fala sobre, até ela resgata alguns pensamentos antigos que a gente tem, que a gente se auto-sabota. Ela fala sobre autoajuda, autoconhecimento, amor próprio. Então ela tem inclusive, ela tem uma pirâmide da autoestima que ela fala sobre todos esses pilares. Se não me engano, são 9 pilares. E é bem bacana no Instagram dela. Ela teve uma semana, um desafio, que inclusive todas as lives estão gravadas lá no Instagram dela, @liliveloso, onde ela fala, né, Jorge, sobre todos esses assuntos que são relacionados à autoestima, os pilares. E é bom entrar lá e conferir certinho tudo que ela teve a oferecer. E é super interessante, pessoal, como vocês percebem que me acompanham há vários anos, o interessante, eu estou nessa autoestima blindada. Eu também tô. Você viu? Então vocês me acompanham, viu que tivemos avanço, já reduzi muito medidas e peso, né? Eu não sei se eu coloco um cabelo, de repente eu volto cabeludo, gente, mas enfim. Quando inicia esse trabalho de autoestima. Exatamente. Essa pilar é muito incrível, que você começa, como no meu caso, foi uma perca de peso. Aí você está ficando bacana, você já quer, não, acho que isso aqui não está legal. Então, mais do que nunca, a palavra reinventar, ela casou tão bem a tudo nesse momento. Então, você está ali ocioso em casa, você vai inventar. Não é inventar, a gente vai se descobrir. E por falar em descoberta, em falar de drama nesse tempo todo, vou falar com Paula, ela que recebe vários conteúdos. E como é que está essa interação com seus seguidores? Quando eu percebo que nas suas redes sociais você recebe muito depoimento, na verdade não é depoimento, são histórias, né? E eu acho bacana também quando você fala dessa autoajuda. Porque o conteúdo de autoajuda ele é muito complicado, que as pessoas, algumas levam na seriedade, outras já acham coisa meio que deprecia, né? Mas como você lidar com isso?
Bom, na verdade, o meu canal, eu recebo várias histórias das pessoas. Essa foi a ideia desde o início. Pegar histórias de outras pessoas, contar no meu canal como se tivesse acontecido comigo, mas sem expor aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer demonstrar que ela passou por tal situação, ela se sente constrangida, né? Se sente mal. Então foi um meio de eu meio que dar voz a outras pessoas. Na verdade, quando eu faço o meu trabalho, eu peço para que as pessoas que se aproximem de mim sejam as pessoas que realmente precisam. Entendeu? Para não ter atração de haters nem nada do tipo. Então, o que eu tento emanar nos meus vídeos é sempre uma ajuda para aqueles que realmente querem serem ajudados, né? Só abrir a parênteses aqui na fala dela, pessoal. O que você falou é muito interessante, assim. Não se deixe sabotar por hater. A ideia dele é de sabotar mesmo, desconstruir o que você faz. Eu sofro com hater também. Tem muito hater que aparece na minha vida. Eu ignoro, eu dou risadinha, bato palma. Eu deixo ele a ver navios. Mas isso é um assunto que nós vamos abordar em breve, viu, produção? A gente falar sobre hater, que hater, infelizmente, ele tem esse dom de desconstruir, né? Graças a Deus, eu não tenho nada que reclamar, porque de praticamente 5 anos de trabalho, a quantidade de haters que chegaram a me atingir foram mínimos. Mínimos em comparação aos elogios e ao trabalho bem feito mesmo, né? Você estava falando sobre autoestima. Eu também tenho uma autoestima super alta, tipo, sempre, desde a escola, eu acho que a autoestima é uma coisa que vem de infância, né? Às vezes a sua própria mãe dentro da sua casa te faz um comentário que você traumatiza com aquilo e você leva aquilo para a vida. E aí você tem uma certa dificuldade quando você cresce, quando você se torna adulta, de desenvolver aquilo, porque você acredita tanto que você é aquilo que te chamaram, exatamente, tão ancorado. Então, eu falo, acho que a autoestima é uma forma de ajudar sempre que eu posso, dando um conselho, eu falo, motivação. Motivo para ação. As pessoas às vezes precisam de um motivo para agir na vida, para emagrecer, para mudar um cabelo, né, para dar uma reviravolta, mas nem todo mundo tem essa força de vontade. Então, às vezes, quando eu conto uma história, como ela é cheia de detalhes e tal, as pessoas vão se identificando e falam, nossa, eu passo por isso. Nossa, eu também já passei por isso. Caraca, olha como ela se sobressaiu dessa história. E aí é onde ela se identifica e fala, bom, se essa pessoa se sobressaiu, eu também posso tentar. E ali começa um processo de desenvolvimento, de melhora, de ajuda. É bem legal. Na verdade, você criou um mecanismo todo, né? E o que é interessante desse monólogo, vamos dizer, o monólogo, né? Monólogo. O seu monólogo lá em suas redes sociais. Tem aquela história assim que você. Como a gente pode falar? Aquela história que, na verdade, de repente a gente vê como lição de vida. Tipo, você vai fazer seu monólogo, mas aquilo lá bate em você, assim, na sua ideia, você fica com aquilo pra você. Você somatiza isso? Como que é isso? Então, quando eu comecei a contar a história, foi assim, eu fiquei 1 ano no YouTube tentando me descobrir. Já tentei desistir várias vezes, mas por quê? Porque eu queria resultado rápido. Mas eu não desistia porque eu mesmo sempre acreditei que um dia eu encontraria meu nicho, meu eixo, porque não foi fácil. 1 ano tentando. Quando eu descobri isso, no começo eu comecei contando histórias aleatórias. Eu lembro que na minha terceira história, a minha mãe teve um passo muito importante. Ela me ensinou a fazer um Canvas Plan, que é um projeto, e ela me ensinou o que era missão, visão e valores. E nos valores, ela me ensinou, minha filha, o que você vai passar com seus vídeos. Então, dentro desses valores, a gente começou a colocar a autoajuda, a fé, o amor, a sinceridade, a honestidade, a luz, a prosperidade, a abundância. Só coisas positivas. Então, eu li uma história e falava, o que eu estou passando com essa história? Então, se eu não tivesse nada de positivo, eu não contava. Entendeu? Então, todas as minhas histórias eu tento buscar um valor diferente a ser acrescentado na sociedade, na vida dos adolescentes que me assistem, das pessoas mesmo. Meus telespectadores, meus inscritos. É muito interessante, Bianca, que estava acompanhando aqui também, que está acompanhando com nós aqui, né? Essa fala dela, né? Dessa questão do valor, desse trauma, né? Então, é meio que a pessoa trava no seu dia a dia quando adulto, né? A Lili fala muito disso, com certeza você deve falar também, abordar sobre esse assunto. Quando você não tem autoestima, você não tem nada, assim, o seu trabalho não rende, os seus problemas com seu marido não fluem, né? Se você tem autoestima baixa, nada para você vai ser bom, você nunca vai estar satisfeita, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante, essas dicas. Quando a pessoa vê outras pessoas também passando pelo mesmo problema que ela se fortalece, ela tem força para falar sobre o problema dela, né? Para se expor e buscar melhoria, porque
Então, você vê isso como uma redescoberta ou um novo início? Acredito que pode ser os dois. Depende mesmo do que você se deixa influenciar, né? Tem pessoas que têm ancorado mesmo na mente isso de ser ruim, de se sabotar, de não conseguir, não consigo. Então, uma das coisas que eu faço muito nos meus vídeos é o desenvolvimento pessoal e a PNL, que é a programação neurolinguística. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que, se a gente prestar atenção, a gente consegue programar direitinho o que a gente pensa para a gente projetar um futuro melhor, entendeu? Mas é um assunto mais complexo. Mas eu gosto bastante de acreditar que as pessoas, elas... como se fosse um botãozinho, assim, de restart, sabe? De reiniciar, de reconstruir. E eu acho que essa reconstrução é diária consigo mesma. É interessante você falar em relação a isso, da infância, que vem da infância. Eu tenho um sobrinho, né, que tem 12 anos. O sonho dele é ser TikToker, entrar nessa vibe de YouTube também. Só que eu percebo, por ele estar um pouco mais gordinho, que ele tem a autoestima dele, ele fica ali um pouco amarrado em relação a isso. Eu falo, João, vamos fazer um planejamento bacana de TikTok para você. Ele é inteligente, ele fala bem, só que ele, eu tô gordinho, eu tô com medo, as pessoas vão me julgar, né? Eu quero fazer um comentário em cima disso. Desculpa estar interrompendo você. Mas a questão dessa plataforma, eu gosto muito dela. Eu acho que a plataforma mais democrática que existe é o TikTokers. Então lá eles se preocupam mais em conteúdo, seja ele da pegada mais humorística ou não. Assim, essa pegada de beleza, de milhões de seguidores, é a única plataforma que a galera, na verdade, criou-se essa plataforma, os brasileiros vê ela como se fosse assim, não foi bem aceito nas outras plataformas, vou para lá. Então ela é muito democrática. Eu acho é bom ele estar vendo isso aí, viu, João? Tchau para você, conselho. Vai lá no TikTok, ver mais vídeos, você vai ver que é super natural essa galera e é muito bem-vinda. E lá é um espaço muito democrático para falar nisso. É tipo, eu tô com você está comigo. Eu acho muito legal a sua iniciativa de influenciar o seu sobrinho a ser TikToker. Eu também tenho TikTok, eu tenho mais de 2 milhões de likes lá também. Gente, eu tenho TikTok, deve ter eu, Curti e minha mãe. Vocês vão lá no meu TikTok, é bom, eu faço as dancinhas até engraçado lá, viu? Eu sou criadora de conteúdo dentro do TikTok também. Crio áudios dentro do TikTok para as pessoas refazerem, dublarem, essas coisas. É muito divertido e realmente é uma plataforma de diversão e que eles não permitem o que a gente quer, entendeu? Muitas pessoas deficientes, pobres que você vê que a condição do vídeo, que a condição da câmera... Enrola ajuda lá as pessoas. Isso, aí aqui até tem as pessoas deficientes que têm a sua própria personalidade, desenvolvimento completamente diferente da sociedade, mas que quando você vai nos comentários, você só vê a galera falando parabéns, que incrível, você fez, você começou, e não crítica como a gente encontra às vezes no Instagram, porque o Instagram, eu digo que o Instagram, ele é um cartão de visita, né? Ali você tem que ser mais, digamos, um pouco mais, um pouco mais fresh, um pouco mais glamouroso, isso. É todo glamour, né? Tanto que o Instagram lançou a plataforma do Reels, que é os videozinhos estilo TikTok, que deu um engajamento muito bom, mas quando você posta no feed, dá aquela estragadinha, assim, tipo, nossa... E isso aqui é interessante, falar do Reels, a galera pega o TikTok e coloca dentro do Reels. Eu acho que o dono do Instagram deve morrer com isso. Né? Mas você sabe que o engajamento do Reels é muito bom? Eu sou uma dessas pessoas que produz conteúdo, só que eu não pego do TikTok pro Reels. Eu já produzo... Não, eu produzo sabendo o que eu vou fazer pros dois. Até porque quando a gente baixa do TikTok, vem com a slogan do TikTok, não fica tão legal para postar no Instagram, o engajamento não sobe. Uma dica. Mas eu acho muito legal a plataforma mesmo da pessoa conseguir ser ela. Então, nossa, se o seu sobrinho se sente assim... O que eu tava falando, inclusive, assim, por que eu fiquei... Depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu sempre incentivei o João Gabriel a tudo, mas eu fiz um comentário, eu falei assim, de onde que surgiu isso? Eu fiz um comentário para ele, quando ele tinha uns 6 aninhos, a vida toda ele foi gordinho. E eu virei para ele e falei assim para ele, João, emagrece, você tem que emagrecer, senão você nunca vai arrumar uma namorada. Olha a brincadeira que eu fiz com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você namora? E eu, a vida inteira eu também fui gordinha. Toma lá da cá.
João, sou seu fã já. Foi inteligente. Aí eu fui e falei assim, gente, naquele momento, essas coisinhas que a gente faz, é a neurolinguística. Eu posso ter frustrado ele em algum momento, mas né, se você não for, você não Não, mas tem a galera fofinha aí que é tudo bonito, todo mundo é lindo, todo mundo gosta do outro. Eu acho que a autoestima ela Aí, é ó. de criança. Ela tá fofinha lá, ó. Mas é porque ela tá grávida. Então, eu acho que realmente a criação, a pessoa, quando tem um incentivo, se você tem críticas na sua infância, você vai crescer um pouco mais ali, um pouco frustrado, um pouco com medo de arriscar mais. E se você a vida inteira tem sua mãe que te incentivou, sua família que sempre te apoiou, você fazia coisa ali, não estava legal, mas não, vamos melhorar. E realmente isso na autoestima isso influencia demais. Tanto que a Lili Veloso, no curso dela, nas lives que ela anda fazendo, ela fala muito desse resgate para você tentar lembrar. Ela passa algumas atividades também, fazer até para perdoar algumas pessoas que te frustraram, sabe? Então é interessante esse assunto. Lili Veloso, daqui a pouco a gente faz um bate-papo. Eu quero saber dessa anamnese que você anda fazendo com as pessoas, porque se fizer comigo, acho que vai ser tenso, viu, amiga? Anamnese vai ser pancada. Autoestima no trabalho. A minha autoestima é até demais, tadinha. Ela é tão alta que a linha tá acabando. Tem gente que tem autoestima tão baixa, mas tão baixa que ela não consegue, além de não conseguir sair de um relacionamento abusivo, ela não consegue sair de um trabalho que ela não gosta, sabe? Ela não consegue, na verdade, que a pessoa que não tem autoestima, ela não tem nada. Peraí, eu vou deixar para falar esse detalhe de autoestima já com a minha amiga Lili Veloso. Já vou fazer a entrevista com ele, mostrar para vocês esse curso que a Nex está preparando para todos vocês. Acompanhe os detalhes daqui a pouco com Lili Veloso. Eu vou me despedir dessas gatonas, mas antes eu quero que você dê uma dica para esse telespectador nosso aí, como faz para ser bombado igual a você, menina. Eu quero aprender esse trem, hein? Então, Gente, deixa ela sem graça, vocês viram? muito obrigada pelos elogios, muito obrigada mesmo. Bom, gente, eu como produtora de conteúdo, o que eu digo mesmo, a minha dica é: todo mundo começa uma casa pelo chão, ninguém começa a casa pelo telhado. A persistência faz você terminar essa casa. Se você deixar ela pela metade, ela fica sem telhado, então você não vai atingir a sua meta. E a persistência mesmo. Exatamente, eu ia falar isso agora. Eu acredito que quando você tiver uma ideia, seja ela diferente, seja ela que as pessoas já fizeram, não tem problema, escreve, grava e posta, entendeu? Seja um produtor mesmo de conteúdo, faça acontecer, entendeu? Eu acredito que foi porque eu realmente tentei persistir e escrevia minhas ideias, entendeu? Eu escrevia o que eu pensava, o que eu podia fazer, o que eu podia falar, o meu modo de pensar dentro disso, que eu poderia influenciar positivamente também, entendeu? Que eu acho que pega muito. E você ir fazendo do seu jeito, sem se comparar com ninguém, sem olhar para uma pessoa que faz a mesma coisa com você e pensar, meu concorrente, não existe isso, entendeu? Sua estrela tá aí, ela vai brilhar, tem espaço para todo mundo e vem com a gente. Pessoal, tô aqui olhando o canal da Paula, né? No Dia de Paula, segue aí, ó, já tá aqui embaixo. E eu vi aqui, Paula, essa questão da rede social também tem ajudado as pessoas com baixa autoestima. Eu tô vendo aqui um vídeo, né? Leu o meu Twitter e descobriu o meu segredo. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Então, esse vídeo é a história de uma seguidora, né, que ela me enviou para eu poder atuar. O que ela conta, ela relata nessa história que ela sempre foi abusada sexualmente pelo avô e ela sempre sofreu autoestima, se culpando, se sentindo mal, se sentindo para baixo, se sentindo feia, se sentindo usada, objeto, por ter sido tanto tempo abusada e não contar para ninguém. E ela usava o Twitter como uma forma de diário. Então ela postava ali nas redes sociais dela todas as dores dela, tudo que ela passava, até que a mãe dela leu o Twitter dela, descobriu o segredo dela. E para vocês saberem o final, vocês têm que ir lá no meu canal, assistir o vídeo. Eu não vou fazer isso com vocês, deixa vocês tão curiosos, né? Produção, coloca um trechinho dessa história aí pra gente ver. Só que depois ele pegou e tipo, foi chegando mais pro meu rumo e começou a querer beijar, assim, as minhas costas, beijar. Aí eu, tipo, o que meu avô tá fazendo, né? Aí eu falei pra ele, para. Ele vinha, ele passava a mão assim no meu cabelo, entendeu? Ele fazia as coisas. E eu ficava, tipo, com um pouco de nojo dele, mas eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Por que eu não tinha coragem de contar pra ninguém? Porque na minha cabeça, ele não tinha me estuprado, entendeu? Ele tinha só me abusado de mim, me assediado. E isso não ia fazer com que ele fosse preso. Então, se eu contasse pra alguém, às vezes eu ia fazer uma desavença na família. Essa era a minha cabeça. E mais uma vez, obrigado, meninas. Obrigado, Bebi, pelo convite aí. Seja sempre bem-vindo aí. Você foi um prazer te conhecer, tô super feliz.
Seja feliz no seu parto aí, que está nos dias de ganhar neném. Saiu da sua casa com todo esse problema de saúde que está tendo no mundo aí para atender nós. Obrigado mesmo pelo carinho com o programa e mais uma vez seja bem-vinda. Obrigada, Jorge. Muito obrigada mesmo. Sucesso no seu programa, na sua vida, na sua carreira. Foi um prazer conhecer você também. Então, deu para conhecer a Lili, né? Para poder saber que curso é esse, vai que ela também pode ajudar meu público. Com certeza eu vou indicar ela também. Então, eu vou estar aqui acompanhando de pertinho essa entrevista com a Lili, né? Para conhecer pessoalmente o trabalho dela. E é isso, muito obrigada mesmo por abrir o seu programa aí para falar um pouquinho a respeito de mim. Então agora eu vou falar com Lili Veloso. Então fica aí, não sai não que eu já vou. Olá pessoal, como falamos na entrevista anterior, que ia ter esse bate-papo aí com a Lili Veloso, ela que é sucesso nas redes sociais e está aí com um novo projeto aí também que você pode participar. Ela que encoraja mulheres, fala muito de autoestima. Então, ela tem esse nicho do aponderamento também, que ela vai explicar tudo para nós, o que ela está trazendo nesse curso, né? Lili, obrigado por nos receber, aceitar o nosso convite para estar no programa Interage Goiânia. Olá, Jorge, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse programa, né, que é tão bacana, que traz conteúdos modernos para a gente, atualizados. E sim, eu estou com uma nova investida aí, que é trazer um curso, né, que abrange muito do que eu falo nas redes sociais já e estudo há muitos anos, para poder expandir essa possibilidade aí de encorajamento e, como você mesmo disse, de empoderamento feminino. Quando eu comecei, né, a ter uma atuação em redes sociais, eu comecei a perceber já, isso há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, essa divergência entre o que as redes sociais gerava na gente, né? Que era tanto uma inspiração e a possibilidade de viajar e de ter novas possibilidades através de um olhar de outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu também percebia que o excesso disso, ou uma comunicação errada, ou pessoas que a gente permitia fazer parte do nosso dia, podiam estar gerando o que a gente fala, ao invés de inspiração, uma piração, né? A gente ficava, assim, gerando um sentimento de frustração, de comparação, e foi nesse momento que eu comecei a investigar e pesquisar mesmo a fundo o que existia entre autoestima e os impactos das redes sociais e dessa comunicação direcionada para a mulher. Pois porque é nítido para nós internautas, né? Acho que para todo mundo percebe isso, essa avalanche que tem de influenciadores, né? Sim. Então, acontece. Você sabia, Jorge, que são mais de 4 milhões de influenciadores só no Brasil? Misericórdia. Misericórdia! Claro Literalmente. que, considerando os nano-influenciadores, né, pessoas, perfis que têm até 10 mil seguidores, até os grandes influenciadores que têm aí milhões. Mas somos mais de 4 milhões de influenciadores. Então, assim, é algo de fato. A gente fala assim, nossa, tem muito, tem mais que você imagina. Porque acontece muito em redes sociais, tem algumas plataformas, por exemplo, que elas já têm o filtro, né? Então as pessoas têm um conteúdo mais bacana, mas tem plataforma que é tipo espremer sai sangue. Então, meio que o internauta, essa mulher que ela está mais fragilizada, ela meio que somatiza isso também, ela vê como aquilo, um exemplo que acontece um relacionamento abusivo dentro de casa, por exemplo, rola essas inspirações assim também? Eu acho que rola e muito. Então, assim, são 2 fatores nesse contexto, né? O primeiro é aquele onde muitas vezes a gente segue perfis e infelizmente, a maioria das pessoas não tem responsabilidade com a linguagem que ela tem trazido nas redes sociais. É todo um tema e um debate que, mesmo quando iniciou essa questão da atuação dos influenciadores, seria a formação deles, né? Então, assim, 90% não tem uma formação direcionada para esse tipo de comunicação. Até aí tudo bem, a rede social ela é democrática. Mas, pelo menos, um discernimento dessa pessoa do que ela fala, do que é verdade ou não, deveria existir. Não sei através do quê, mas deveria existir. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, muitas vezes, mentem, né? Então, quando a gente traz aí uma mulher que ela traz inspiração, de conta mesmo. E ela quer mostrar que, por exemplo, eu já tive caso, por exemplo, de conversar com amigas, pessoas estudadas, pessoas que você fala, não, essa aí não tem problema de autoestima ou de entender que aquilo ali não é tão real.
E ela fala, nossa, mas o marido da minha amiga traz rosas para ela, e traz presentes, e traz não sei o quê. E eu ficava falando com ela. Já E rolou aí, essa comparação do relacionamento dela, né? rola. Não, e aí sabe o que a amiga falou? Ela falou assim, eu tô percebendo que você tá muito neurótica com isso, sou eu que compro para mim, eu mesmo me dou e eu coloco isso aqui nas redes sociais. Rola Então, muito assim, disso. Eu conheço só que tem faz gente isso. que tem coragem ou tem acesso a essa informação, mas a maioria não tem. Então, existe sim essa cobrança, porque aí você olha para o seu relacionamento que não tem isso, que não tem o presente, que não tem, né, aquele mar de Mas rosas, sabe o que aquele marido. acontece, Lili? Na verdade, os influenciadores, na maioria na grande maioria, eu falo a grande, tipo generalizando mesmo. Então, eles são influenciadores de marca, digamos assim, de presentinho de recebidos. Não Sim, existe conteúdo. É não, tipo, a roupa, é legal essa cor, aquela coisa que tem meio já clichê, né? exato. Então, assim, não tem E isso ficou mais exacerbado agora durante a pandemia, né? Porque, especialmente nos primeiros É porque 3 acabou a meses. festinha, por isso que é fazendo vídeo em festinha. Os eventos Exatamente. badalados, que eu fui convidado. Na verdade, eu não vejo essas pessoas como influenciadoras, eu vejo como divulgadores. Então, eu tenho uma galera que não simpatiza muito com a minha fala por conta disso. Eu acho muito complicado as pessoas denominam-se como influenciador. Aí você pergunta, qual que é seu público? Você influencia o quê? Elas não sabem. Não sabe. O que eu costumo falar, Jorge, especialmente, eu acho que todo mundo deveria entender que tem uma causa, uma bandeira, um valor que é gritante dentro de você. Se você se propõe a aparecer nas redes sociais, eu sempre tive a premissa de acrescente algo. Mesmo quando eu posto uma selfie, eu olho e falo, o que é que eu estou contribuindo com esta selfie? Sabe? Eu estou trazendo alguma dica, alguma novidade, algum insight, alguma reflexão sobre isso? Porque senão é só uma coisa egóica, né? Então eu só estou esperando uns likes, eu não tenho ali muito o que fazer, eu preciso mostrar que eu sou legal, que eu sou bonita, que eu sou entrosada. Então, aí Mas a gente já você acabou de definir rede social. Mas Essa é a assim, definição de rede social. mas o problema é quando nós, consumidores de redes sociais, não temos esse filtro e às vezes a gente se envolve e deixa pessoas que não têm conhecimento profundo naquilo que elas falam dizerem verdades para a gente que não são verdades. Então, eu acho que é aí que mora o perigo, mas como não existe nenhuma premissa, né? Todo mundo fala o que quer, do jeito que quer. Olha como é grave. Por exemplo, você entra em um perfil polêmico, né? Então, alguém que está falando algo, às vezes sem conhecimento profundo, mas porque quer falar sobre aquilo porque está na moda. E aí, uma pessoa que às vezes não tem esse discernimento que a gente está falando aqui, entra nesse perfil e vê lá 1 milhão de likes. Nossa, eu tenho que curtir isso aqui. Aliás, eu tenho que ser desse jeito. Porque se 1 milhão de pessoas... Se espelha naquilo, né? Então, assim, de fato, assim, um ambiente... Eu falo assim, as redes sociais têm muita coisa positiva, a gente tem muita informação legal, relevante, de valor, mas também a gente tem que ter um certo discernimento e não reclamar quando a gente não tiver uma informação profunda de um tema que a gente está aí abarrotado. Agora, antes de nós entrarmos aqui na entrevista, eu falei com a Paula Balti. Ela é uma TikTok de milhões de seguidores. A rede social dela é uma coisa de louco. Mas é um pouco mais jovial, mas enfim. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o neurolinguístico, às vezes as pessoas não dão muita moral para isso. Você, como psicóloga, a fala dela foi a seguinte, que a pessoa chama outra de feia quando é criança, só gorda, às vezes é aquele preconceito dentro de casa por causa de cor, por causa dessa aparência de autoestima. Então, isso leva com que a pessoa somatize isso para a vida, como se ficasse ancorada nela, ela se refugia disso. Você acha que tem alguma coisa a ver essa questão da neurolinguística? Sim, muito. A maneira como a gente se expressa diz muito sobre sentimentos, e ela reverbera no cérebro, no subconsciente, né? No inconsciente, e sim, eu acredito que isso impacta a maneira como a gente fala, né? A nossa neurolinguística, ela vai impactar, sim, na maneira como a gente desenvolve a nossa autoestima. E aí, a autoestima ela é formada principalmente na infância e na adolescência. Não que a gente não possa mudar, ou desenvolver, ou melhorar, ou piorar na vida adulta, mas o cerne dela é formado na infância e adolescência, na maneira como a gente é tratado, porque os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos tios, as pessoas que nos criaram, que estiveram ao nosso redor, é como se elas emprestassem a visão de mundo e de vida delas para nós que ainda não temos esse discernimento. Mas que bacana. E quem quer mais informação, quer escrever no curso de vocês, como é que faz?
Fale para a gente colocar aqui embaixo aí Bom, assim, a gente a tem todas as descrição, informações no meu perfil do Instagram, que é a rede social que eu mais uso, que é @Lili Veloso, né? Lili Veloso com S. Lá eu tenho o link na bio, que tem um direcionamento para esse curso, para essa mentoria. E as pessoas podem se inscrever e participarem, né? Então, as inscrições vão até esse fim de semana. E já está sendo transformador. A gente já está tendo feedback de pessoas que estão fazendo. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas: gente, Lili, caiu a ficha. Nossa, como é que eu não tinha percebido isso? Às vezes, a gente precisa só de um detalhe para ajustar toda a rota do que a gente tem feito. Então, assim, está sendo muito legal tudo isso, e anexo também junto, né, com uma equipe super bacana, né, da Bianca, as meninas todas, as gravações foram feitas em altíssima qualidade. Então, a gente fez um trabalho bem profissional, bem bacana aí, para trazer com qualidade. Jorge, é mais agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com você, nesse programa maravilhoso. Enfim, desejar boa sorte para a gente nesses projetos, convidar as pessoas de fato para que se permitam fazer isso e conhecer mais, e eu garanto que é transformador. Então, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e não esqueça do nosso compromisso todos os sábados, meio-dia, aqui na PUC TV.